eu quero cumprimentar você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dizer que você é muito bem-vindo, o senhor é muito bem-vindo, irmão ou irmã, na nossa Escola Bíblica Dominical, cuja primeira parte nós estamos apresentando aqui para adiantar o assunto da Escola Bíblica que vai iniciar daqui a pouco. Essa primeira parte é uma apresentação que nós fazemos sempre de respostas às perguntas que são formuladas para a Escola Bíblica Dominical e que com esta parte os irmãos e as irmãs e também os nossos ouvintes, eles podem estar já a par do assunto e já inteirados a respeito do assunto, cujo teor doutrinário nós receberemos daqui a pouco às 10 horas da manhã. Mas nós vamos então, nessa primeira parte, apresentar aqui uma sequência daquilo que temos, tem sido a nossa base do estudo bíblico, que é o tema que está voltado para o preparo da igreja, né, para o arrebatamento. Esse é o nosso tema. Nós estamos ainda baseando esse tema no livro de Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse, mas não propriamente o livro de Apocalipse, mas estudando o assunto preparo da igreja para o arrebatamento no livro de Apocalipse. Dessa vez, o capítulo 3, o verso 3, né? Verso de 7 a 13, né? Que é o nosso assunto de hoje, a nossa base bíblica. Então, a nossa pergunta, está baseada na seguinte leitura. Vamos ler a pergunta, que diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13, identifique as 7 operações do Espírito de Deus em Filadélfia, ou seja, na carta a Filadélfia. E a nossa tarefa seguinte faça um breve comentário de cada uma das respostas. E a nossa pergunta está dividida em várias respostas, ou seja, várias propostas. A letra A é a operação do Espírito do Senhor. A letra B, o Espírito de sabedoria. A letra C, o Espírito de inteligência. A letra D, o Espírito de conselho. A letra E, o Espírito de fortaleza. E a letra F, o Espírito de conhecimento ou revelação. E a letra G, o Espírito de temor. E nós vamos ter uma resposta para cada uma destas operações do Espírito Santo, que são as 7 operações do Espírito Santo, isso na carta a Filadélfia. A primeira vai ser respondida, ou seja, vai ser comentada, é a letra A e a letra B, por 2 irmãos nossos, 2 jovens. Trata-se do Giovanni e do Gustavo. Eles são do grupo de jovens da nossa igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Giovanni e Gustavo, muito bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Na letra A, nós identificamos que a operação do Espírito do Senhor está descrita no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, no trecho que diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, deixando claro aqui que são atributos que pertencem unicamente ao Senhor. A santidade, a verdade absoluta, a igreja só pode alcançar através da ação do governo do Espírito Santo. É por isso também que no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus, como a própria palavra de Deus, ele exerce a sua autoridade no meio da igreja através desses 2 elementos, da sua santidade e da sua verdade. Na letra B, o Espírito de sabedoria nós podemos identificar no versículo 8, no trecho que diz: guardaste a minha palavra, porque a igreja ela só alcança o entendimento do valor único que a palavra tem de conduzir o homem à eternidade através da ação do Espírito Santo. É por isso também que na parábola correspondente à carta de Filadélfia, a parábola da pérola de grande valor, aqueles que entenderam o valor da pérola, aqueles que entenderam o valor da palavra do Senhor, são aqueles que tiveram o espírito de sabedoria, para discernir o valor que a pérola tem, a palavra do Senhor tem, excedente a de todas as outras pérolas, de toda outra palavra, de todo outro Salvador. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Giovanni e Gustavo, muito bem entrosados na resposta, realmente, santo e verdadeiro, é exatamente a operação do Espírito Santo, né? Que mostra exatamente ali que esses atributos, eles pertencem unicamente ou exclusivamente ao Senhor Jesus, a ser santo e ser verdadeiro. Também o comentário feito pelo Gustavo, né?
relacionado com João capítulo 17, verso 17, que é a oração intercessória do Senhor Jesus, mostrando ali que Ele é o único que pode santificar, né? Na verdade, Ele ora ao Pai para que o Pai santifique os seus discípulos na verdade, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Também com relação ao espírito de sabedoria, muito bem colocado ali, a igreja ela só alcança mesmo, Giovanni, o entendimento da sabedoria quando ela guarda a palavra do Senhor, porque ela guarda aí a palavra através da operação do Espírito Santo, né, que convence a igreja. Gustavo também fez um comentário muito bom, porque a parábola da pérola de grande valor é exatamente aquela que está ligada ao discernimento ali, ou seja, a sabedoria ali, com relação à escolha da pérola de grande valor, né? Somente aqueles que têm o espírito de sabedoria para poder ali identificar a pérola de grande valor, ou seja, Jesus como único Salvador diante de outras pérolas, ou seja, de outros salvadores. Muito bem colocado pelos irmãos. Na resposta, a letra A e letra B, o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Muito bem colocado, glória a Deus. Vamos então agora à segunda, que é a letra C agora, e quem vai falar sobre a operação do Espírito de inteligência ou discernimento vai ser a nossa irmã Poliane. A Poliane é jovem da nossa igreja, do grupo de jovens da nossa igreja em Cacoal, lá em Rondônia. Poliane, muito bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 1, letra C, Espírito de inteligência, podemos encontrar no versículo 10, parte A, que diz: guardaste a palavra da minha paciência. Breve comentário. Está em saber ser paciente nas aflições, que nos fará receber a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Amém, Poliane. Está muito bem colocado esse aspecto, né, da paciência ali, decorrente das aflições, ser paciente nas aflições. E também não resta dúvida que a questão de guardar a palavra da paciência de Jesus está na espera da igreja, a capacidade da igreja de aguardar o momento certo do cumprimento da profecia, a maneira como o Senhor conforta a igreja através da profecia, que é a palavra da paciência, relacionado também à perseverança da igreja, a igreja que persevera, a igreja que guarda a palavra profética. Muito bem colocado, então, a sua resposta teve sim, sem dúvida, um grande proveito. Obrigado, então, Poliane, pela sua participação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então agora à outra parte, que é a letra D agora, que é a operação do Espírito de Conselho. E quem vai nos falar sobre essa operação do Espírito de Conselho é lá do estado de Alagoas, o jovem Davi, o Davi dos Santos, é da nossa igreja lá em Arapiraca, e ele vai nos falar a respeito da operação do Espírito de Conselho. Pode falar então, o companheiro Davi dos Santos, de Alagoas. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à letra D da pergunta da EBD desta semana, nós podemos encontrar o Espírito de Conselho aplicado na igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 11 do livro de Apocalipse, no trecho em que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a posição em que o servo fiel deve estar. Ele deve estar firmado na doutrina, firmado na palavra, fazendo somente a vontade do Senhor, para que nós não estejamos dentro da profecia de que o amor de muitos esfriaria. Nós não podemos nos desviar do caminho da salvação, que é o Senhor Jesus. Nós temos que estar firmados na promessa de que Ele voltará, que nós seremos arrebatados para viver na glória com o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Davi. Devemos estar sempre no caminho da salvação, firmados, né, na promessa, que é o conselho do Senhor, de que Ele voltará. Ficarmos então firmados no Senhor, fiéis em estar na presença do Senhor. Isso realmente temos que atender a esse conselho do Senhor, que é a palavra, como diz, guarda o que tens. Então, guardar aquilo que nós temos é vigiar, né?
Guardar no sentido de vigiar para não perdermos aquilo que temos, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muito bem colocado aí essa parte do versículo 11 de Apocalipse capítulo 3. Obrigado então pela sua participação, Davi. Glória a Deus. Vamos então agora ao seguinte, que é agora o espírito de fortaleza. E quem vai falar sobre a operação do espírito de fortaleza em Filadélfia vai ser agora o Guilherme. O Guilherme Amorim, ele é diácono da nossa igreja em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Guilherme, é a sua vez agora. Muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero contribuir com o tópico E da pergunta 1 da Escola Bíblica Dominical dessa semana, que é para identificar na carta a Filadélfia o Espírito do Senhor, de fortaleza. E o Espírito de fortaleza, a operação do Espírito do Senhor, na carta de Filadélfia está na expressão que diz assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aí está apontada a expressão, a ação do Espírito de fortaleza no meio da igreja de Filadélfia. O apóstolo Paulo nos ensina também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A igreja aqui nesta hora ela se esvazia daquilo que é proveniente de si, a força que está no homem, teologia, a filosofia, a razão, os movimentos, aquilo que o cristianismo usa, não interessa para a igreja fiel. A igreja fiel, ela esvazia-se da sua força, quem age, quem atua é o Espírito do Senhor. A fortaleza, a força da igreja é quando a igreja está vazia de si mesma e ela vive a operação do Senhor. Por isso não negamos o nome do Senhor. Não negamos porque há um Espírito sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém, Guilherme. Mesmo tendo pouca força, né? Somos capazes de guardar a palavra do Senhor e não negar o nome de Jesus, porque temos a força do Espírito Santo. Então a igreja que se esvazia daquilo que ela tem de si mesma e ela se enche daquilo que ela recebe do Senhor, então ela tem a força, né? O que ela tem em si mesma é a fraqueza. Quando estou fraco, aí sou forte. É como diz aqui o versículo que você muito bem citou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Muito bem colocado nessa sua resposta, Guilherme. Obrigado então pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, vamos dar continuidade agora. E chegamos à letra F, que é o espírito de conhecimento. Quando nós falamos em conhecimento, é conhecimento ou revelação. E então quem vai comentar agora, ou seja, quem vai dar essa resposta, vai ser agora lá, é do estado do Espírito Santo, mas lá de Linhares. Linhares, ao norte do estado do Espírito Santo, vai ser o Samuel Teixeira. O Samuel Teixeira é diácono da nossa igreja lá em Linhares, no norte do Espírito Santo. Samuel, obrigado pela sua participação, muito bem-vindo e a paz do Senhor Jesus para você. Respondendo à letra F, o espírito de conhecimento ou revelação, nós podemos encontrar na expressão do verso 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e na expressão do verso 9, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Essa é a ênfase do Espírito Santo que operou na igreja de Filadélfia, onde Jesus tem se revelado ao seu povo, que tem vivido um momento de avivamento. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Samuel. O grande conhecimento, ou seja, a revelação de Jesus para esse momento, ela é identificar exatamente isso. Jesus abriu uma porta diante da igreja de Filadélfia, para aí deu também a ela o conhecimento, ou seja, a revelação relacionada àquilo que não pertence aos senhores que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então, ela tem a revelação no meio dela, portanto, ela tem agora a forma, né? A forma agora de identificar aquilo que não é do Senhor, aqueles que dizem judeus e não são, mas mentem. Então, a igreja, na revelação, ela identifica essa situação, né? Então, exatamente como você colocou, o lugar onde Jesus tem se revelado, né, ao seu povo,
O povo tem vivido nessa hora a questão do grande avivamento espiritual em Filadélfia e que perdura, né, até os nossos dias. Obrigado, então, pela sua participação. Glória a Deus. Muito bom, Samuel. Muito bem, agora a última parte, que é a letra G, que é o espírito de temor. Onde é que está, então, o espírito de temor na igreja de Filadélfia? Quem vai nos dizer isso é a irmã Sabrina. A irmã Sabrina, ela faz parte do grupo de jovens da nossa igreja em Belo Horizonte, é uma das nossas igrejas, né? Em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Minha irmã Sabrina, a paz do Senhor, irmã, muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estarei respondendo a pergunta de número 1, letra G. Lendo o texto que está em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, nós identificamos as 7 operações do Espírito de Deus em Filadélfia. Em especial, em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, que nos diz assim: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui nós vemos a operação do espírito de temor, pois nós obedecemos ao Senhor por amor, não por medo, pois o Senhor é justo e cuida de nós, pois nos amou primeiro. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Sabrina. Nós obedecemos realmente ao Senhor por amor. E nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E é interessante que o espírito de temor nessa última hora é exatamente para nós termos a certeza de que vamos ser guardados ou preservados, né, da grande tentação que virá sobre o mundo. E, na verdade, isso está exatamente por isso nós amamos ao Senhor, tememos ao Senhor, mantemos o temor do Senhor, porque sabemos que o Senhor preservará a sua igreja fiel daquele momento de grande tribulação que virá sobre o mundo, né? E ainda diz aqui, virá sobre o mundo para tentar ou provar aqueles que habitam na terra, ou seja, não é a igreja mais, porque ela não vai habitar mais sobre a terra depois do arrebatamento dela. Muito bem colocado, Sabrina. Obrigado pela sua participação. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos agora para a pergunta das crianças, intermediários e adolescentes. E a pergunta, ela diz o seguinte, lendo Mateus capítulo 13, versos 46, 45 e 46, a pergunta é: como a pérola de grande valor se relaciona com a operação do Espírito de conhecimento ou revelação, ou seja, a operação do Espírito de conhecimento ou revelação na igreja de Filadélfia, que é a igreja cuja parábola correspondente é a parábola contada em Mateus 13, versos 45 e 46, que é a parábola da pérola de grande valor. Vamos ter 2 respostas. A primeira lá do estado da Bahia, quando ali o grupo de crianças intermediárias e adolescentes de Teixeira de Freitas vai dar uma resposta, e depois o Luan de Almeida. Luan, ele é da classe adolescente lá de Arapongas, no estado do Paraná. Vamos então às 2 respostas. Pergunta para a classe de crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46, como a pérola de grande valor se relaciona com a operação do Espírito Santo de conhecimento ou revelação? Assim como o negociante encontrou a pérola de grande valor, a igreja de Filadélfia reconheceu o valor de Jesus. E o Espírito Santo é quem revela Jesus como a pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus, irmão. Meu Luan, sou daqui de Arapongas. Irei responder pergunta número 2, que fez para as crianças, intermediários e adolescentes. A resposta é: assim como o negociante encontrou a pérola de grande valor, a igreja de Filadélfia reconheceu o valor de Jesus. E o Espírito Santo é quem revela Jesus como a pérola de grande valor. Amém? A todos a paz, Senhor Jesus. Amém, Luan. Que interessante a sua resposta, muito semelhante à resposta das crianças também, lá de Teixeira de Freitas. Muito bem colocado ali. Assim como o negociante encontrou a pérola de grande valor, a igreja de Filadélfia também, ela reconheceu, ela encontrou, né, o Senhor Jesus, o valor do Senhor Jesus. E o Espírito Santo é exatamente aquele que revela Jesus
como a pérola de grande valor. Muito bem colocado, todas as duas respostas muito bem colocadas para mostrar exatamente o valor que tem a correspondência entre a parábola da pérola de grande valor, também com a carta à Filadélfia, espírito de revelação, de conhecimento. É Jesus sendo revelado pelo Espírito Santo. Muito bem colocado nas duas respostas. Muito boa essa participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Passamos agora então para a última, que é a pergunta para a acessibilidade. E agora é a pergunta número 3, que ela tem o mesmo sentido, mas tem uma outra redação. Ela diz assim: lendo Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, a pergunta é: como a pérola de grande valor nos ajuda a entender o que o Espírito Santo nos mostra sobre Jesus? Então agora numa linguagem, a mesma pergunta, mas numa linguagem mais acessível ao nosso grupo de acessibilidade. Quem vai nos dar a primeira resposta vai ser o Jackson. Jackson Antunes, ele é obreiro, né? Está lá como obreiro, lá em Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, né? Em Muriaé. E depois nós vamos ao estado de São Paulo, onde o Juan Moreira, que é lá de São José dos Campos, ele vai nos dar também uma resposta. Vamos então a duas respostas em sequência. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta da Escola Bíblica Dominical, na letra E, identificamos o espírito de fortaleza que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentarem os que habitam sobre a terra. A igreja fiel o Senhor tem concedido à igreja fiel o espírito de fortaleza, porque a igreja fiel não é forte por si mesma, mas é fortalecida através da sã doutrina que é do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que a fortalece e que a santifica, preparando-a para o seu arrebatamento. A todas a paz do Senhor. Respondendo à pergunta 3 da classe de acessibilidade. Juan, lendo Mateus capítulo 13, verso 45 e 46, como a pérola de grande valor nos ajuda a entender que o Espírito Santo nos mostra sobre Jesus. É a pérola de Espírito Santo. Jesus é precioso na pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus. É isso mesmo, Juan. Jesus é realmente precioso, como a pérola de grande valor. A preciosidade de Jesus é exatamente ser como a pérola de grande valor. E também a resposta muito boa do Jackson, né? E, aliás, bem completa, sozinho, falando, né? A igreja fiel é exatamente aquela igreja que o Senhor tem concedido a ela o espírito de fortaleza, né? Porque a igreja fiel, ela é forte por si mesma. E, aliás, essa resposta é uma resposta muito bem completa, né? Ele está falando aqui do espírito de fortaleza, que é exatamente a resposta à pergunta que foi feita para o grupo de adultos, né? Não foi nem para as crianças. Ele respondeu a letra E da segunda pergunta, falando sobre o espírito de fortaleza, e muito bem respondido, muito bem colocado ali pelo Jackson Antunes na resposta dele. Obrigado, Jackson. Que Deus te abençoe, dando sempre condições de participar assim da Escola Bíblica Dominical. Maravilha isso, viu? Glória a Jesus.
Amém, irmãos? Agora não terminamos ainda, mas temos a nossa última parte, que é a apresentação dos nossos bebês, como eles participam também, a interação deles com a escola bíblica, com o estudo bíblico, com a palavra de Deus. E nós vamos ver isso através de 2 bebês. O primeiro lá de Mato Grosso, lá em Tangará da Serra, nós vamos ver lá a maneira como o Isaac, né? O Isaac ali, ele mostrando ali no quadro, né? A aulinha, muito bem colocado ali. Vamos ver a atuação do Isaac. E depois no estado do Pará, nós vamos lá, vamos ver também o André e o Jonas, ali o Jonas no colo do André, né? Lá em Marabá, vamos ver a participação dos nossos bebês na escola bíblica dominical. Olha aqui, Isaac. Que legal, Isaac! Olha! Isaac tá dando aulinha com a tia Virgínia. O negociante encontrou a pérola de grande valor e a igreja encontrou Jesus. Quem revela a pérola de grande valor? O Espírito Santo, ó Pai do Senhor Jesus. Isso mesmo, André, muito bem colocado, você segurando muito bem o Jonas aí no seu colo, né? E o negociante que comprou a pérola de grande valor, né? É como a igreja também que encontrou Jesus, né? Porque quem revela a pérola de grande valor é o Espírito Santo, porque é ele quem revela Jesus. Muito bem colocado, eu estou certo de que o Jonas escutou direitinho no colo aí a resposta e já está aprendendo aí, né? Por certo, são 2 irmãos, trata-se de 2 irmãos e muito bem participativos na escola bíblica dominical. Também o Isaac lá de Tangará da Serra, ali que maravilha, ele preocupado em dar uma aulinha ali, né? Colocando ali o quadro ali na frente, ainda usando a chupetinha na boca, mas ainda participando já, sensível àquilo que é a aula da escolinha dominical. Que coisa maravilhosa essa participação dos nossos bebês na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim encerramos essa parte, que é a parte introdutória da Escola Bíblica Dominical, onde aqui os irmãos podem já ter uma ideia do assunto que vai ser tratado hoje na Escola Bíblica e nós aguardamos daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você esteja conosco no canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata para participar conosco do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica e nós te aguardamos daqui a pouco. Até lá então e a paz do Senhor Jesus.